Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão do Lado Lunar. O meu convidado de hoje é natural de Sabrosa e é doutorado em Cultura Portuguesa. Atualmente concilia várias funções na UTAD com a escrita de livros infantis. Estou a falar de Alexandre Parafita. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Lado Lunar. Como nasceu a sua paixão pela escrita? Nasceu na infância, desde muito novo. Eu fui sentindo um fascínio pelas palavras, gostei sempre muito de brincar com as rimas e ainda na escola primária eu dava sinais de que gostava de escrever. Procurava sempre esmerar-me nas composições, dizia-se redações naquele tempo. Enfim, no meu universo familiar escrevia as cartas da minha avó, das minhas tias-avós, para os familiares que estavam no Brasil, e já então eu lembro-me que procurava esmerar-me, procurava transmitir alguma emoção sobre as coisas da nossa terra, para a França, para a África, porque naquele tempo havia a guerra em Angola, e as pessoas tinham sempre os filhos e os sobrinhos, e eu lembro-me que já nesse tempo procurava sempre transmitir algo interessante, deslumbrante para quem estava longe. E, portanto, começou aí o gosto por escrever. Depois, à medida que fui crescendo e fui estudando, fui procurando também esmerar a qualidade da minha escrita. E, professor, de que modo as suas vivências influenciam as suas obras? De facto, as vivências, no meu caso, constando num universo muito peculiar, meio rural, o Douro, que nasci em Sabrosa, cresci numa pequenina aldeia vizinha chamada Provozende. Tudo isso foi um conteúdo que me enriqueceu. Eu conheci desde sempre o cantar dos pássaros, distinguia o melro de um estorninho pelo assobio, mandava calar um melro nas aradeiras, depois para ouvir uma cotovia nos negrilhos, e isso tudo na infância. E claro que eu, mais tarde, acabei por tirar partido de toda esta vivência na literatura infantil. Depois, o convívio com os meus avós maternos, porque o meu pai, por força da sua atividade profissional, e a minha mãe tinham que estar longe, e eu fui criado durante um período significativo da minha infância pelos meus avós maternos, e que me contavam sempre histórias. Não havia televisão no nosso ambiente familiar. As histórias que me contavam eu registava-as na memória e ainda hoje consigo reproduzi-las quase com o mesmo rigor com que me eram contadas. E depois o convívio com as figuras da mitologia popular, os lobisomens, na memória, naturalmente, as almas penadas, contavam sempre histórias dessas figuras, de fadas, de lobisomens, de trasgos, de bruxas, enfim, tudo isso eu fui registando e mais tarde, quando despontei para a necessidade de escrever de uma forma mais organizada, fui sempre buscar esses documentos que eu tinha na memória. Portanto, as minhas vivências da infância foram determinantes para que eu hoje possa escrever como escrevo. Professor, sou todo sangue e pó. Escreveu na sua obra Lavrador de Versos. Poesia ou prosa? O que o completa? Depende muito das circunstâncias. Eu, de facto, escrevo em prosa e em verso. Mais em prosa porque penso em prosa, porque quando dialogo em prosa. E, portanto, a prosa é mais acessível. No entanto, há estados de alma que muitas vezes nos desafiam a escrever em poesia, e eu também tenho alguns livros, mesmo no plano Nacional de Leitura, sobre livros de poesia para crianças, mas sempre em situações excepcionais, porque a poesia exige de nós um momento especial para escrever, enquanto que a prosa nós escrevemos quando queremos. Eu quero escrever um conto, quero escrever uma peça de um bocadinho de um romance, que eu também, embora não tenha publicado grande coisa nesse domínio, mas eu escrevo quando quero. A poesia não. A
poesia. Tenho que esperar pelo momento certo para o fazer. É preciso inspiração? Sim, é verdade que a inspiração é fundamental, as motivações. Nós procuramos, através da poesia, prestar contas dos nossos estados de alma e muitas vezes o momento não é o adequado para darmos visibilidade a esse estado de alma. E, portanto, a poesia acontece em momentos especiais. Claro que eu, escrevendo para crianças, procuro, através da poesia também, educar o gosto da criança para a leitura, e isso a poesia é fundamental. E aí eu procuro, digamos, com as rimas, com as métricas, que a criança se deslumbre com este uso estético das palavras. E nem sempre é preciso recorrer a momentos de grande inspiração. Às vezes basta um jeito para usar as palavras e isso depois resulta bem. No entanto, aquela poesia mais profunda, aquela poesia que dá conta de nós, do nosso interior, aí nem todos os momentos são adequados para escrever. Professor, ainda agora falou em crianças. O que o levou a escrever livros infantis? Eu escrevo, como disse, desde muito novo. Já escrevia nos jornais das escolas que frequentava, escrevia sobretudo poesia. No entanto, quando abandonei a profissão para a qual me formei, o meu primeiro curso que tirei foi de professor do primeiro ciclo de ensino básico. Eu sou professor, embora não esteja no ativo, sou professor do primeiro ciclo, professor primário, como se dizia no meu tempo, e por vezes sentia uma grande frustração por ter tirado um curso para ensinar crianças e não tirar proveito dele. Isto é, gostava de ter crianças no meu universo diário, cotidiano, e não tinha, porque tinha, enfim, feito outras opções profissionais. Eu tirei o curso muito novo, a vida estava aí à minha frente, a desafiar-me para outras. Infelizmente, naquele tempo, a juventude tinha outros desafios e podia enfrentá-los de peito feito. Infelizmente, hoje já não é tanto assim, a juventude está mais limitada. E eu tinha jeito para escrever e fui para o jornalismo. E senti, como eu dizia, alguns momentos de grande desencanto. E então, como não tinha crianças para ensinar, continuava a ensiná-las através dos livros. Foi assim que nasceu o gosto pela literatura infantil. Comecei a escrever para crianças, imaginando crianças que não tinha, mas que conhecia naturalmente, porque fiz sempre pesquisas sobre o mundo infantil, sobre os programas escolares, para poder escrever para crianças, mas não as tendo no meu convívio cotidiano. Fui as tendo no convívio mais universal, porque os meus livros estão a chegar a muitos, inclusive até outros países, França, Espanha, Brasil, África, e, portanto, o que me parece que não tendo crianças no meu diariamente, vou-las tendo espalhadas um pouco por todo lado. Professor, várias das suas obras fazem parte do Plano Nacional de Leitura. Como se sente por fazer parte do PNL? É um reconhecimento que nos fazem do nosso trabalho. Já não escrevo só para o meu bairro, escrevo para crianças que estão espalhadas por todo lado e, portanto, o ter uma quantidade razoável de livros no Plano Nacional de Leitura significa que as minhas obras têm interesse para as crianças, para as escolas. Eu também, quando escrevo um livro, procuro sempre ir ao encontro das necessidades educativas, consulto sempre os programas escolares e conforme eles vão sendo atualizados, enfim, porque esse lado de eu ter sido professor do primeiro ciclo também me ajuda a perceber o que é que nos momentos que se vão sucedendo vai sendo necessário escrever para crianças. Numa determinada fase era o ambiente, depois os direitos humanos, os direitos dos animais, a ecologia. Tudo isso são elementos que nós vamos sentindo necessidade de transmitir a crianças. A criança tem que se educar para a vida em função dos desafios que a vida lhe vai colocando. E, portanto, o autor de literatura infantil tem que estar muito atento a isso. Não pode fechar-se no seu pedestal, no seu quarto de hotel, no seu palacete, aqueles que têm assim, essas condições. E depois escrever para crianças, imaginar a crianças, ou agora vou escrever para crianças. Não pode.
É preciso ir junto delas para as conhecer, ver como é que elas riem, como é que elas choram, como é que elas se divertem, ir aos recreios, vê-las brincar e também consultar os programas escolares para ver o que é que hoje é necessário, é pertinente ensinar às crianças e depois criar livros que tenham a ver com essas necessidades. E eu faço isso. E, portanto, fazendo isso, tenho depois a compensação, que é ver os meus livros adotados, e não só os livros que escrevo no domínio da tradição oral, mas também aquelas histórias que eu invento, precisamente para corresponder a esses desafios. Professor, e qual foi o livro que mais prazer lhe deu escrever? Bom, todos os meus livros, de uma forma ou de outra, me dão prazer escrever, e se isso não acontecesse, eu não mandava para as editoras, deixava ficar na gaveta. Eu escrevo e quando acaba um livro, ele na semana seguinte está na editora, embora depois eu possa fazer algumas revisões sobre ele. E, portanto, todos os meus livros têm sempre, e também porque correspondem a este ou aquele desafio que eu na altura tinha pela frente, todos eles têm aspectos que me dão muita satisfação. Claro que os livros mais recentes, até porque os tenho mais frescos na memória, podem ter, digamos, corresponder a um prazer especial. Eu escrevi recentemente um livro chamado Balada das Sete Fadas. Estou ansioso por ver como é que as crianças respondem a esse livro. Escrevi agora um que saiu esta semana, que se chama Contos de Animais, como contaram aos pais dos nossos pais. E, portanto, são livros que ainda frescos, que ainda estão frescos de tinta, e, portanto, tenho uma expectativa grande acerca deles e, portanto, recordo-os melhores, estou à espera de ver como é que as crianças reagem. Já disse que foi professor no ensino primário, mas também sei que foi jornalista cerca de 20 anos. Como é que o jornalismo ainda influencia o seu cotidiano? O jornalismo foi uma história de vida importante para mim. Eu abracei a profissão muito novo, abandonei a profissão de professor de primeiro ciclo e fui para jornalista e desempenhei a profissão durante quase 20 anos. E isso ajudou-me a conhecer melhor as pessoas, a ter muitas vezes respostas para muitos problemas. Foi uma escola muito grande. No meu tempo não havia, como hoje, os cursos de comunicação, como vocês frequentam. O jornalista bastava saber escrever e depois candidatava-se para os jornais, fazia provas e se os chefes gostassem da sua escrita, convidavam-no para estagiar e depois ficava lá se escrevesse bem, se satisfizesse as necessidades do jornal. E, portanto, foi assim que eu comecei. Depois fiz a minha formação académica também na área do jornalismo, mas comecei sem ter qualquer habilitação para o jornalismo. E portanto, o jornalismo para mim foi uma escola paralela. E habilitou-me não só a encontrar histórias para escrever depois livros, por um lado, tenho alguns livros, tenho um livro chamado O Último Gaiteiro, que resultou de uma notícia que escrevi na altura, e, portanto, foi sempre muito enriquecedor o que fiz em termos profissionais. E, professor, tem saudades desse tempo? Relativamente. Era um tempo difícil. O jornalismo não era como hoje. Havia muitos riscos. Hoje as agências ajudam muito o exercício do jornalismo. Naquele tempo tínhamos que ir à procura de histórias, corríamos muitos riscos, nem sempre as pessoas estavam preparadas para que certas histórias fossem divulgadas. Tudo era novidade. Eu lembro-me que fiz uma vez uma série de reportagens na zona de Chaves e depois fui muito ameaçado. E hoje eu penso que os jornalistas não correm tantos riscos. A profissão está mais simplificada. Até porque um jornalista publica uma coisa, o outro jornalista publica a mesma coisa, mas com outra linguagem, e, portanto, digamos, defendem-se todos uns aos outros, porque depois quem quiser ir contra um tem que ir contra todos, e naquele tempo não. O jornalista escrevia uma história e corria os riscos inerentes à ousadia, à coragem de ter pegado nessa história. Eram tempos difíceis. No entanto, foram sempre muito enriquecedores. Quando me perguntava até que ponto é que eu hoje, digamos, ainda tiro proveito dessa experiência, eu julgo que sim, mesmo na universidade. Eu, tendo sido jornalista durante muitos anos, conheço muito bem a linguagem dos jornalistas, procuro dialogar com eles muito bem, e a universidade tem conseguido fazer chegar à comunicação social
histórias interessantes relacionadas com projetos em que a Universidade é, de facto, muito inovadora. E isso resulta bem porque eu consigo aproximar-me facilmente dos jornalistas e dialogar com eles. Por outro lado, também consigo, a meu ver, descodificar facilmente o discurso universitário, o discurso académico, o que nem sempre é fácil. Portanto, o ter sido jornalista durante esses anos todos ajuda-me hoje a descodificar um discurso mais hermético que caracteriza todas as universidades, mas também a perceber muito bem o que é que o jornal precisa, de que é que o jornal precisa para também ele próprio cumprir o seu objetivo. É claro, tirando também, sem excluir, queria dizer, a circunstância sendo eu hoje docente do Departamento de Letras, Artes e Comunicação, também no âmbito da docência, eu procuro sempre ilustrar com experiências pessoais conteúdos teóricos que estão nas unidades curriculares, não é? E, portanto, os alunos poderão perceber aspectos teóricos um bocadinho melhor se eu os ilustrar com experiências minhas nas histórias que escrevi, porque na minha atividade profissional eu recordo que acompanhei grandes julgamentos de atentados, assassínios, enfim, também grandes projetos do norte de Portugal. Eu estive lá, prémios, aspectos relacionados com a cultura, a Fundação da Casa de Mateus, aqueles célebres colóquios Repensar Portugal. Eu comecei a escrever reportagens sobre isso, entrevistava sempre que vinham cá grandes escritores, homens de cultura, espanhóis, franceses, secretários de Estado, ministros, que vinham a Mateus, eu entrevistava-os sempre. Portanto, tudo isso são experiências que eu ganhei e que hoje recordo com saudade muitas das experiências, outras deixaram-me muita azia. Também fui chamado a tribunal algumas vezes por força das coisas que escrevi, às vezes com alguma razão, naturalmente, por parte de quem me acusava, outras vezes eram absolutas injustiças, mas é assim a vida de um jornalista. E eu, quando deixei o jornalismo, também acreditei que tinha virado uma página e que era preciso também procurar novos desafios, e o principal deles todos, penso eu, que é a minha vivência nesta universidade. Procuro, com o meu pequeno contributo, que a universidade vá para a frente, que prestigie os seus cursos, e eu também, com a minha experiência, porque entanto fiz o doutoramento, e acho que posso ser útil aos alunos, sobretudo na área da comunicação. É professor, é escritor, mas também é investigador. Trabalha nas áreas da mitologia e das tradições orais. O que o fascina nessas tradições? As tradições orais representam uma componente importante, talvez a componente mais ativa da nossa identidade, da identidade dos povos. E, portanto, elas, quando nós queremos avaliar a identidade dos povos, nós temos que conhecer as crenças, a religiosidade, o universo lendário, a interpretação dos lugares de memória dos povos. E isso tudo está nas tradições orais. E, portanto, não é por acaso que a Unesco classifica como património da humanidade as tradições orais de muitos espaços do planeta. Em Trás-os-Montes, especialmente em Trás-os-Montes, há uma riqueza muito grande nesse domínio. E eu, sendo investigador, fiz o meu doutoramento e já fiz o mestrado também na área da antropologia da comunicação, procurando potenciar toda essa riqueza. Hoje reconheço que, se nós não valorizarmos as tradições orais do nosso povo, das nossas aldeias, da nossa região, estaremos mais pobres. No futuro, a juventude terá dificuldade em se reconhecer, em reconhecer a sua própria identidade, se deixar de desaparecer completamente aquilo que vem do passado, que está patente nas tradições orais. E, professor, tem algum livro novo na forja? Sim, tenho sempre. Eu estou sempre a escrever livros porque sinto necessidade de o fazer, mas também porque as editoras me convidam a integrar coleções. Escrevo para as principais editoras portuguesas, a Texto Editores, a Oficina do Livro, a ASA, a Gai Livro, agora a Trampolim, uma editora nova que me convidou para escrever alguns livros. Neste momento estou a escrever um livro para a Plátano, editora, que vai sair dentro de um mês, e que se chama Magalhães nos Olhos de um Menino.
É um livro muito interessante, porque foi escrito com a colaboração de uma autora brasileira que, quando veio a Portugal, descobriu que as crianças têm Magalhães à frente nas escolas e não sabem quem é o Magalhães. Ela vem do Brasil, no Brasil todas as crianças sabem quem foi Magalhães, sabem quem é o Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil, conhecem, aliás, há o Estreito de Magalhães na América do Sul, mas as crianças fala-se de Magalhães e sabem quem foi. Em Portugal, as crianças têm o Magalhães, entregaram-nos o Magalhães nas escolas. E não digo as crianças do primeiro ciclo, mesmo as crianças do segundo ciclo do ensino básico. E não sabem quem foi Magalhães. E ela, tendo percebido isso nas suas vindas a Portugal, em trabalhos que ela também faz cá, na área da literatura infantil, propôs a uma editora a escrever uma história, um livro que explicasse o Magalhães, a história de Magalhães às crianças, da história do navegador. E pediu a minha colaboração e eu, naturalmente, que achei um desafio interessante, até porque, segundo a tradição, Fernão de Magalhães é natural aqui de perto, de Sabrosa, da minha terra. Portanto, achei que tinha essa obrigação de explicar às crianças quem foi o Magalhães, contar a história do Magalhães. Uma história deslumbrante, porque Magalhães teve uma vida aventurosa até que morreu, e é preciso escrever tudo isso, procurar, naturalmente, que essa história seja brincalhona para chegar às crianças, mas também que o lado sério da aventura de Magalhães não possa ser desperdiçado. Eu penso que conseguimos um bom resultado com esse livro. É aquele que está na forja, é aquele que vai sair brevemente. E, professor, qual o seu lado lunar? O meu lado lunar, eu sei lá se pensar na canção do Rui Veloso, o lado mais oculto, mais misterioso da minha vida, não me parece que seja assim muito significativo. Mas também temos que reconhecer que a Lua funciona mediante os caprichos do Sol. A Lua projeta a luz que o Sol lhe permite que projete e, portanto, eu posso também reconhecer que o meu lado lunar está, de certa maneira, nesta centelha de luminosidade com que procuro ajudar a construir o imaginário das crianças. Muito obrigada pela sua presença no Lado Lunar. Eu aqui agradeço. Para a semana cá estarei com um novo convidado e novas histórias. Conto consigo. Até lá.